Muito bem, hoje nós vamos falar sobre uma estratégia para você seguir nos próximos 3 anos, para que você consiga viver do seu negócio digital tranquilamente. Eu quero apresentar para você nessa estratégia o que eu faria se eu estivesse começando não do zero, mas já produzindo conteúdo, já tendo uma noção do que eu quero falar, do que eu quero fazer. E o que você tem que ter em mente? Eu tenho aqui, então, o caminho dos 3 anos e duas coisas importantes, fundamentais. Primeira coisa de tudo, tá? Você precisa associar teu nome a um assunto. Isso aí é fato. Por isso que as pessoas dizem que você tem que escolher um nicho. O negócio não é escolher um nicho especificamente. Existe alguma temática que você tem maior expertise e entende muito mais do que o resto e você precisa associar teu nome a ela. E essa temática, além de você associar teu nome a essa temática, bem dizendo, você vai precisar encontrar um espaço no mercado que ainda é desocupado. Por quê? Eu acredito numa tese simples. Você precisa ser o primeiro. O primeiro, o número um, o mais importante, o mais forte daquele assunto que você vai tratar. Ninguém começa sendo o primeiro. Mas para você ser o primeiro, você tem que começar. Quando eu comecei a falar de One Person Business, simplesmente eu consegui emplacar mais conteúdos do que praticamente todo mundo. Eu fui mais persistente no assunto também. E eu atingi mais pessoas com este tema em específico a ponto de me tornar o primeiro no mercado. Eu fui o primeiro a falar disso? Eu acho que não. Sempre tem alguém que falou disso antes de você. Sempre tem. Então eu imagino que alguém falou disso antes de mim no Brasil. Mas eu fui o primeiro a insistir no assunto e a conseguir alcançar um número suficiente de pessoas para me tornar o primeiro lugar nessa parte, nesse pedaço, nesse nicho do nicho, que é um pedaço do mercado de marketing digital, empresa, como fazer dinheiro na internet, esse tipo de coisa. O mais importante ainda é que eu vivo este tema e eu tenho um conhecimento amplo o suficiente para conseguir ensinar de cabo a rabo, de olho fechado, com a mão nas costas, enfim, de improviso, tudo que precisa ser feito. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu vivo esse negócio desde 2018. Foi 5 anos vivendo antes de eu começar a falar a respeito da coisa. Quando eu vivia isso, eu nem sabia que tinha esse nome bonito em inglês para falar de One Person Business. Mas eu descobri, por sorte, e eu acho que a gente sempre tem que contar com a providência no nosso caminho, esse negócio é numa época em que praticamente ninguém estava falando disso no Brasil. E se não tivesse sido esse, teria sido outro. Eu certamente teria encontrado outra coisa para falar. Eu tenho, inclusive, um outro tema que eu certamente poderia encontrar um espaço de mercado, que é o tema produtividade e organização. Na verdade, a palavra correta é ordem. No quesito ordem, eu certamente acharia meu espaço se eu ficasse insistindo no assunto. Você tem que levar isso em consideração. Quase ninguém vai insistir num determinado assunto. As pessoas tendem a ficar desistindo e procurando a tendência. Então elas ficam migrando de um assunto para outro em pouquíssimo espaço de tempo. Eu mesmo migrei muito entre produtos e ideias, enfim, temas, discursos, até eu me encontrar. Então é natural, as pessoas vão ficar migrando até que elas se encontrem. E você precisa saber disso, porque isso vai te dar força. Dito isso, o primeiro ponto, o primeiro ano do seu trabalho é justamente ficar migrando. É você fazer 12 imersões diferentes, uma por mês, vender todas elas, ver quais mais vendem, quais têm mais engajamento, quais têm mais resposta do público, quais as pessoas mais queriam, quais as pessoas mais estão pedindo. São 12 temáticas diferentes que você vai testar no primeiro ano. Primeiro ano de um negócio ou de um processo de venda que você vai estabelecer é o ano do Product Market Fit. Você vai tentar encontrar o encaixe entre o que o mercado quer e que produto você pode oferecer. Isso é o primeiro ano do teu negócio. E é a primeira fase de qualquer empresa. A empresa pode fazer uma longa pesquisa e testar 1000 ideias e aí lançar MVP. Ainda assim, a empresa está tentando encontrar Product Market Fit. Assim, ó, qualquer empresa que você for ver, ela pode ter emplacado o primeiro produto, mas
Normalmente ela vai achar algum produto no meio do caminho, vai fazer algum ajuste no seu primeiro produto, ao ponto dele encontrar o encaixe perfeito no mercado. A gente não conhece tanta história disso porque a maior parte das histórias que a gente conhece são das grandes empresas. Mas você não está vendo as outras milhares e milhares e milhares de pequenas empresas que passaram exatamente por esse processo. E esse processo pode durar anos de você encontrar o encaixe entre o produto e o mercado. Por que eu estou te falando para fazer 12 imersões? Para encurtar esse tempo. E em um ano você já encontra isso. O formato do produto faz diferença. Eu me concentro principalmente em infoproduto, beleza? Produto que depende do seu conhecimento. E eu aposto, apesar da evolução da inteligência artificial, eu aposto uma ideia muito simples. As pessoas vão continuar querendo ouvir pessoas no fim do dia. Então, mesmo que você use IA e mais um monte de agente, sei lá o que, dentro do seu produto, na sua entrega, seja lá onde for, o fato de você ser você sempre vai importar. Ele não vai parar de importar, pelo menos nos próximos anos. Eu não acho que nunca vai parar de importar, para dizer bem a verdade. Então você vai passar 12 meses, um ano, testando 12 produtos diferentes, sem se preocupar com o formato. O formato imersão é um formato validado, ele funciona, mas pode não ser o melhor formato para você. Pode ser que você não seja bom de entregar uma aula ao vivo. Porque, no geral, eu gosto que uma imersão seja ao vivo e dure entre 4 e 8 horas. Então pode ser que você não seja bom o suficiente ou não tenha uma adaptação, não goste de fazer uma aula ao vivo de 4 horas, de 8 horas, igual eu já fiz várias vezes. Mas você vai conseguir, pelo menos com a imersão, nem que seja uma imersão de 1 hora, de 1 hora e meia, validar os temas. Uma vez que você validou o tema, você vai adaptar o formato do produto. Você pode testar um curso de 7 dias, um curso de 20 dias, curso gravado, mentoria em grupo, enfim. Formatos não param de existir, e-book, seja lá o que for. A ideia da imersão é facilitar, porque é rápido. Eu posso vender sem ter gravado nada, porque vai ser ao vivo. Eu posso testar isso todo mês. É simples de fazer. Não exige nenhum processo de edição. Não preciso contratar designer, editor de vídeo, roteiro. Eu não preciso contratar nada. Dá para fazer sozinho. Imersão dá pra fazer sozinho. É abrir uma live no YouTube, entendeu? Qualquer um consegue. Por isso que eu tô falando para você fazer nesse formato. Então, no primeiro ano, você vai fazer isso e vai, ao final do primeiro ano, fazer uma avaliação. Quais são as principais imersões, as que mais venderam, as que as pessoas mais gostaram, as que eu mais gostei de entregar? A resposta para essas 3 perguntas podem ser respostas completamente diferentes. O que mais vendeu pode não ser o que mais gostaram, pode não ser o que você mais gosta de entregar. Então você vai ter que encontrar a resposta para essas 3 perguntas. Esse é o primeiro ano. Fecha o primeiro ano, você passa para um segundo ano. O que vai acontecer entre o primeiro e o segundo ano? Você vai avaliar, principalmente ao responder essas perguntas, qual dos temas você se vê estudando ou você vai se ver melhorando nos próximos anos. 2 coisas importantes que eu anotei. Vamos lá. Primeira anotação importante do vídeo. O que você vende tem que ser perene o suficiente para que você consiga permanecer vendendo esta ideia por alguns anos. Do tipo, o One Person Business é perene o suficiente. Enquanto tiver internet, vai ter possibilidade de fazer um negócio sozinho, vai ter gente querendo isso e vai dar para fazer. Então, eu posso continuar vendendo essa ideia por muitos e muitos anos. Agora, por exemplo, a ideia de fazer Reels num formato específico determinado. Eu não sei, pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, mas pode não durar muito mais do que isso. Pode ser que mude muita coisa no Instagram, pode ser que mude muita coisa no formato Reels, enfim. Você precisa estudar a ideia de quão perene é o tema que você está trabalhando. É fácil fazer isso, na real. Você pode sempre partir dos grandes temas. Dinheiro, saúde, relacionamento, felicidade, bem-estar. Esses são os grandes temas. Você vai derivando dos grandes temas, produtividade, organização, e você vai chegando onde você, nos produtos que você testou, nas imersões, nos temas, nos títulos das imersões e por aí vai, e ver o quão perene é esse negócio. Então, tem que ser relativamente perene. Isso é muito importante. Por quê? Porque você precisa permanecer pelo menos 3 a 5 anos falando desse tema para ganhar força de mercado. Eu tenho uma certa força de mercado em One Person Business porque já vai fazer 3 anos agora que eu falo disso. E eu consigo comprovar não só esses 3 anos falando, mas
7, 8 anos agora vai dar de história construindo um negócio nesse modelo. Então tem lastro. Tem que ter lastro, porque lastro dá veracidade pro seu discurso. Uma coisa é eu falar da boca para fora, a outra coisa é poder comprovar o que eu tô falando. E para mim é fácil, porque tá aí, tá exposto em público. Eu tenho seguidor, inscrito, métricas, você consegue encontrar em sites na internet. É meio fácil descobrir se de fato é verdade o que eu tô falando. Eu tenho lastro. E o lastro constrói reputação, dá autoridade e me faz vender mais. Segundo ponto importante que você não pode esquecer. Esse negócio que eu falei de você vender algo que você sabe que vai continuar melhorando. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento, já faz alguns anos que a gente está vivendo esse momento, eu acho que só vai ficar cada vez mais intenso, vai se intensificar, que é o momento de rápidas mudanças e muitas informações. Isso significa que aquilo que eu estou ensinando hoje, daqui 6 meses ou daqui 3 meses, pode ser algo que vai ser feito de uma forma muito mais rápida, prática e eficiente e melhor. Então, se eu falar sobre um assunto que eu não vou continuar estudando e me aprimorando, as chances de que eu vou ficar para trás são muito grandes. Agora, se eu falo de algo que eu vou continuar estudando e aprimorando, a chance de eu evoluir como autoridade nesse assunto é muito grande. Porque eu vou estar sempre à frente das pessoas, sempre pelo menos de igual para igual com o mercado. E as pessoas vão perceber que o meu discurso evolui e melhora ao longo do tempo. Então, isso é muito importante, o que nos leva para o segundo ano. Depois de 12 meses testando, olhando para esses 2 pontos, primeiro, o quão perene é o tema, e segundo, o quanto eu vou continuar me aprimorando nesse tema, você vai precisar apostar um pouco mais nisso. Então, o segundo ano é um ano onde você vai fazer o relançamento das principais imersões ou da imersão principal que você vendeu. E onde você vai aumentar a quantidade de conteúdo sobre aquele tema específico. Quando eu comecei a falar de 1% Business em 2023, eu ainda mesclava muito com ordem, produtividade, organização, leitura. Até hoje eu faço isso, diga-se de passagem. Mas 2023 foi um ano que eu variei um tanto. 2024 eu dei o all-in em 1% Business e isso mudou completamente o meu negócio. O meio, junho de 2024 mais ou menos, é quando a coisa tem uma virada de chave absurda. Eu triplico o meu faturamento de um mês para o outro e nunca mais volta para baixo nesse ponto. Então assim, é uma mudança muito dramática no meu negócio para melhor. Quando eu comecei a dar uma força maior, intensificar o conteúdo dentro da área de 1% Business. O segundo ano é para você refazer alguns lançamentos e meio que ter certeza do que você está fazendo. Por quê? Porque no terceiro ano a coisa vai mudar. Então no segundo ano, ao invés de fazer imersão todo mês, você já pode melhorar, mudar o formato, aumentar a qualidade do produto e demorar um pouco mais para lançar. Dá para ser lançamento bimestral, ou seja, cada 2 meses você vai fazer um lançamento daquele tema e vai validando se as pessoas continuam tendo desejo para isso. E é a primeira vez que você vai colocar esse produto para vender todo dia. No primeiro ano, 12 meses, faz um lançamento por mês, abre o carrinho e fecha. 7 dias de venda, no máximo 5 dias de venda, segunda a sexta, fecha o carrinho só no próximo mês. No segundo ano, além de fazer os lançamentos bimestrais já focando mais no assunto, você vai colocar esse produto no perpétuo para vender todo dia. Vai começar um aprimoramento, uma maturação tua para conseguir montar um processo de venda que faz algo vender todo dia. É difícil. E você vai precisar implementar um processo comercial mais robusto. Mas o segundo ano é uma preparação. No terceiro ano, você vai ter certeza se você consegue continuar falando do assunto, você vai continuar estudando aquele assunto. E se você tá afim, tá com saco para falar dele por mais 5, 10 anos. Aí no terceiro ano é all-in no negócio. Quando você der all-in, o que você vai fazer? Você vai fazer um calendário de ações comerciais mensais, ou seja, pelo menos 12 ações no ano, em cima daquele assunto que você vai vender, com produtos diferentes, em formatos diferentes, e um comercial bem feito. O que é um comercial bem feito? O comercial ele passa por 3 etapas. Primeira etapa é quando chega o lead para ele conversar. Chegou o lead, o comercial vai conversar. Opa, tudo bom? Gostou do produto? Vou te explicar aqui, coisa e tal. Segundo momento, aquele cara não vai ter comprado na primeira conversa.
Todo comercial tem que fazer follow-up. Você tem que continuar chamando as pessoas e conversar com elas várias e várias e várias vezes até que elas comprem. Até que elas finalizem a jornada de compra. A jornada de compra é o tempo entre a primeira vez que a pessoa te viu e o dia que ela comprou. Terceiro ponto do comercial, fechamento. Comercial que tem medo de fechar não faz dinheiro. Porque ele pode chegar lá na boca do gol. É tipo, você saiu com a menina, conversou, ela gostou, você viu que ela gostou, mas você não toma coragem de ir lá e dar-lhe um beijo nela logo. Aí não adianta. Não vai conseguir. A menina vai embora, vai daqui a pouco te botar na friend zone e já era, meu amigo. Então o comercial tem que saber fazer fechamento. São esses 3 pontos do comercial. Você tem que ganhar essa maturidade. O terceiro ano é o momento para você fazer isso. Porque agora você está vivendo um processo comercial sempre em cima do mesmo tema, com alguns produtos diferentes dentro desse tema que são complementares, que vão criar o seu ecossistema de produtos, coisa que eu ensino no projeto OPB. Link está na descrição, diga-se de passagem. E é aí, nesse momento, no terceiro ano, que o seu negócio vai conseguir construir uma maturidade suficiente para, a partir do quarto ano, você jogar essa fase de escala do seu negócio. Primeira fase, Product Market Fit. Você vai passar o primeiro e segundo ano validando essa ideia. Será que meu produto se encaixa no mercado mesmo, sim ou não? Validou essa ideia, terceiro ano, all-in. A partir do quarto ano, você vai mirar na escala. Escala é uma coisa... Para você ter escala, você precisa ter, primeiro, facilidade de reprodução do produto. Com o infoproduto é fácil. O produto gravou uma vez, enfim, é fácil reproduzir. Não é igual um livro, por exemplo. Pega um livro, tem que ficar reimprimindo. Se eu vendo 1.000, imprimo 1.000. Mas se eu vender 2.000, eu vou ter que imprimir 2.000. Então eu tenho custo, piora o jogo. Agora, infoproduto não, gravei uma vez, não tem mais logística, não tem nada. Vender para vender para 50 mil, tanto faz, dá na mesma. Então não tem um incremento processual complicado para você lidar, que envolve custos, pessoas, processos complexos e tal. Então, você tem esse primeiro ponto da escala. Segundo ponto da escala, você tem que conseguir ganhar capilaridade no mercado. Por que não demora para você conseguir escalar? Porque o seu discurso demora para ganhar capilaridade. Você entender o que populariza o discurso, como faz para mais pessoas quererem te ouvir, melhorar a tua comunicação e por aí vai. Então vai ter esse processo que vai acontecer do quarto ano em diante. Eu sei porque eu tô vivendo essa parada. Vai fazer 8 anos que eu tô aqui. Eu vivi tudo isso que eu tô te falando, cara. A partir do quarto ano, você vai ter que lidar com a escala. É uma outra parada. As pessoas querem escalar no primeiro ano. No primeiro ano você não tem que escalar nada. Os primeiros 4 anos de negócio não tem nada de escala. Só tem venda. Construir um processo de venda confiável. Atingir um chão mínimo de faturamento que eu sei que dali para baixo não vai. Que me dá segurança para fazer giro de caixa, reinvestir no negócio e descobrir o quanto eu posso tirar para minha pessoa física e gastar na minha vida, o quanto a minha empresa precisa. Eu descubro todos os números do negócio. Os primeiros 4 anos são isso. Aí você validou os números, as pessoas, o público comprador, o tema, tua capacidade de evoluir, enfim, tudo isso daí. A partir do quarto ano você vai virar na escala. Então veja, esse processo que eu estou te apresentando, super simples, um processo tranquilo. Ele vai levar 3 anos para você fincar uma bandeirinha e falar, isso aqui é meu, eu tô aqui, vale a pena comprar de mim, eu sou uma boa pessoa no mercado, a minha reputação é boa, meu lastro tá aqui. E você não vai ter problemas depois, você vai ver, cara, se você faz... Olha que eu nem fiz tão bem feito esses primeiros anos, mas se você faz bem feitinho, você sai do quarto ano em diante, você tem recompra, pessoas pedindo, a venda fica mais fácil, você começa a viver uma vida melhor. Não uma vida melhor só materialmente, porque você tem mais dinheiro, coisa e tal. Não, você tem mais paz interior, teu espírito está mais tranquilo. Você já não está mais tão preocupado se o negócio vai vingar ou não, ele já vingou. Veja, comecei a produzir conteúdo em 2018, comecei a vender em 2020, 2022 meu negócio tinha vingado. 4º ano, pô. No 4º ano eu falei, deu certo. Daqui pra frente eu sustento minha família com esse negócio. E não deu outra. Dali em diante, o meu negócio ele cresceu, ele só cresceu todos os anos. E isso por quê? Porque eu consegui viver bem o começo, que é, calma, não precisa escalar de começo. Só precisa validar, encontrar um Product Market Fit, e aí você vai validar o processo comercial, vai estruturar o seu negócio, e aí você escala. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser construir um negócio de uma pessoa só na internet,
O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para conhecer o projeto OPB. Obviamente você vai numa página, vai ter um vídeo e você vai falar com o meu comercial. É quase certeza que quem vai falar com você é a Thaís e ela vai te explicar tudo certinho para você tomar a sua decisão ou continuar conversando com ela por algum tempo, porque nós fazemos follow-up. E aí, enfim, um dia, fechar e entrar no produto, como sempre acontece no processo de venda. O não é só um ainda não, e não um nunca. Tamo junto, um forte abraço. Até a próxima.